significa o quê? Que as pessoas encontram no grupo onde trabalham o companheirismo, o coleguismo. Eu posso contar com o outro. Eu não vou trabalhar, eu ligo para minha colega ou para o meu colega, eu me queixo, eu tenho para quem dizer, eu estou com uma dor de cabeça hoje, está complicado, eu não aguento mais. Enfim, minha filha fez tal coisa, coisas que a gente divide no cotidiano. Então, aqui está no suporte social. A demanda física, por sua vez, também, voltando, fechando com o outro questionário, com a outra escala que nós apresentamos, os números mais ou menos batem. Veja a quantidade de gente do lado esquerdo. Vamos adiante aqui. As médias e os desvios padrões aqui estão nos indicando respostas em termos dos aspectos positivos do trabalho. Não estou falando das entrevistas. Quando falamos nas entrevistas, o quadro muda. Em compensação, nós temos uma desproporcionalidade. O que nós estamos dizendo? Volto aqui às telas. Já volto a essa, só para a gente ver. Nós temos gente aqui, desses lados, né, todos os que estão à esquerda, que estão dizendo que a situação está complicada. A situação não está boa, eu não estou bem. Em compensação, nós temos um grupo de pessoas no meio, mais ou menos, e um outro grupo que diz, para mim está tudo certo, está tudo bem. Então, essa desproporcionalidade, ela pode ter a ver com idade, com antiguidade, com cargo de chefia ou não. Ela pode ter a ver com a história de vida do sujeito. Nós encontramos pessoas que têm como subterfúgio, porque o indivíduo ele desenvolve estratégias, normalmente, para suportar situações que não são situações ideais. Então, nós encontramos servidores que têm, por exemplo, uma profissão paralela, na qual o sujeito se realiza. E ele diz, olha, se eu não tivesse tal atividade no turno oposto ao meu trabalho na justiça, eu já teria enlouquecido, palavras da pessoa, já teria enlouquecido, ou eu estaria doente, ou eu não aguentaria, coisas desse tipo. Outras pessoas buscam atividades artísticas, atividades físicas, enfim, maneiras de enfrentar essa situação que é complicada. Então, aqui quando nós falamos que aparece um grupo que trabalha acima dos seus limites e um grupo que fica nessa beirada, um pouco para cá, na média ou no limite superior, mais ou menos tranquilo. Porém, voltando à questão do coletivo, nós temos um grupo de servidores já afastados por problemas diversos. Esses nós não ouvimos, eles já estão fora da instituição, ou vêm e voltam, entram em licença saúde, tratam, voltam. Nós temos um grupo que já está bem adoecido, que são aqueles que pontuam bem próximo do 1 ou do 0, dependendo da escala. Temos o povo do meio e temos esses que estão bem. Então, poderíamos dizer, esses que estão muito bem, não tem problema nenhum. Só que à medida, esses aqui já saíram do grupo 1, digamos, já estão afastados. O segundo grupo está em risco e em seguida afasta. O grupo do meio, a tendência é sobrecarregar, porque alguém vai fazer essa atividade. A tarefa vai ser redistribuída. Considerando que o servidor afastado por licença saúde, ele não é substituído imediatamente, não há um concurso imediato. Os concursos têm datas, prazos, etc. São regulamentados. Então, a tendência é que cada vez mais o bloco que está mais à direita vai se deslocando para a esquerda. Então, nesses termos, o risco de adoecimento vai aumentando proporcionalmente. No, hay también otra observación que vemos que es común a otras organizaciones de servicios, es que aquellos que están mejor, están más perto do aposentamento, están desapareciendo os bons puestos e están aumentando os lugares máis precarios, ¿no? Então, a tendencia é a que se vaya concentrando experiencias de traballo máis no polo negativo que no polo positivo, ¿no? Adelante.
Autonomia aqui, nós temos a questão do cargo de chefia, certo? Então, aqui também, as respostas abaixo de 3 indicam mais ou menos em torno de 25%, talvez um pouquinho mais, de pessoas que se ressentem da baixa autonomia, é o que a gente comentava agora há pouco, dessa dificuldade em poder usar as suas habilidades, as suas competências, enfim, poder desenvolver um trabalho conforme o seu desejo, como ele gostaria. Suporte social também, nós temos vocês viram ali que temos um índice legal, uma média legal, mas, infelizmente a gente diz o mas, nós temos indícios bem claros de situações bem problemáticas, pessoas que vivem em situações limite. Nesse aspecto, em todos os países e professores encontramos as mesmas tendências gerais, es decir, valoramos ben as condições físicas e materiais, bastante ben as condições sociais, e quando as persoas nos ponemos en condición de responder un cuestionario en el cual disponemos de 2 segundos para responder cada ítem, normalmente ponemos un automático en el cual, cuando falamos do ambiente social, de compañeiros, de apoio, de relações, tendemos a puntuar ben. E entón, a media sempre está por encima de 7, entre 7 e 7,5, etc. Mas a situación ideal é 10. Por que a xente non puntúa 10? Eso que nos preguntamos é que non podemos encontrar resposta a partir de un cuestionario. Entón, estas coisas ás veces as preguntamos ou bien en entrevistas en profundidade ou bien en focus group, en grupos focais onde podemos profesionais a falar como va su vida con colegas, etc., falando 2 horas del tema, entón lá saen as coisas. Eu estou bastante ben con meus colegas, mas se você me pergunta durante 2 horas sobre o tema, saldrá que no meu grupo de traballo, como nas mellores familias e nos mellores casais, hai momentos e relações de todos colores, ¿no? De todas cores. Eso non é malo, isto é bom, porque tan bom é amar a todo o mundo como discutir para despois se reconciliar, facer amigos, facer coalicións, etc. Esta oportunidade de manter unha vida social activa, dinámica e tal, é el refugio en el que algunas persoas se agarran para, se defender do impacto das múltiples exigencias físicas, de la sobrecarga de traballo. El grupo apoia. Mas iso non quere decir que el grupo seja ideal e que a relación de todas as persoas con su grupo o con sus colegas máis inmediatos sea ideal, que isto sería unha visión, idealista, celestial, romántica, que non corresponde a ninguna organización. Mais este é o valor máis importante que todo o mundo encontra en súa organización. Isto está bom. E, sobre todo, as relações horizontales entre colegas. As verticais, a outra coisa. Aqui são os problemas mais citados, mais recorrentes. Então, desgaste físico-emocional no trabalho com o sistema de processo eletrônico, como eu falava antes, foi muito falado, muito, assim, nós temos muitos depoimentos. A pressão pela produtividade, aqui entra a questão das metas, a questão da redução de servidores em relação à tarefa, ao volume de tarefas. Então, com o processo eletrônico, a percepção dos servidores é que o trabalho aumentou consideravelmente. Então, está entrando o processo o tempo todo, eu tenho que dar jeito nisso, e daí eu me sinto incapaz, porque parece que quanto mais eu faço, mais tenho para fazer, e eu não dou conta, eu acabo levando para casa. O protecionismo no suprimento das vagas em cargos comissionados, aqui entram todas as funções gratificadas, a gente abrevia um pouquinho, mas para vocês compreendem, né?
significa, as pessoas não falam que não existe uma política de cargos e salários. Não é essa a expressão. As pessoas reclamam de que não há uma justiça na hora de distribuir os cargos comissionados, as funções, etc. Então é nesses termos que falam em protecionismo. O despreparo de algumas pessoas para a gestão de pessoas. Essa questão ela é decorrente da anterior também. Porque essa questão do despreparo para a gestão de pessoas também ela é geral e nós encontramos basicamente em todas as instituições. O que acontece é que as pessoas, quando viram chefes, parece que desaprendem essa parte, esses aspectos de relacionamento. Isso aqui não é generalizado para todos os servidores, todas as chefias, tá? São problemas, são citações mais recorrentes, são queixas que os servidores mais fizeram nas suas observações. O autoritarismo, o desrespeito com o qual alguns detentores de cargos ou funções de chefia ou autoridades tratam suas equipes, isso também apareceu bastante, tanto na capital quanto no interior. O déficit de políticas de cuidados com a saúde, principalmente no interior. Aqui é uma crítica direta à atuação tanto do sindicato, aparece, e a atuação da área de saúde da Justiça Federal. Observações do tipo, na capital tem de tudo, eles têm tudo, eles têm todo o cuidado médico, etc. Nós aqui no interior não temos nada, ou nós aqui no interior somos esquecidos. Tá? Então, essa letra F aqui, esse item, ele trata basicamente disso. Essa questão, ela foi muito falada, mas principalmente nos municípios do interior de Santa Catarina. Na capital, praticamente, nós não tivemos essas observações. Aqui alguns depoimentos que confirmam o que a gente vinha falando. Quanto tempo nós temos? Okay. Em meia hora deveríamos ir. Sim. Para ter. Com mais ritmo. Mais rápido. Nós estamos discutindo aqui a questão do tempo, viu? A pressão pelo tempo nos atinge também. Justamente para dar tempo para vocês fazer uma discussão e a gente responder. Isso aqui nós não precisamos ler, né? Vocês conseguem perceber, juntando esses depoimentos com aquilo que nós mostramos anteriormente em forma de médias, eu acho que dá para compreender do que é que as pessoas falam. Né? Então, a questão ergonômica, a carga horária, os intervalos, etc, etc. Encontramos servidores que levam serviço para casa, encontramos servidores que trabalham às 6 horas da manhã na sua residência, com a sua senha, que trabalham nos finais de semana. Isso não é generalizado, mas temos referências de diversas pessoas que fazem isso. Aqui mais alguns depoimentos, entra a questão da ansiedade, a dor, esgotamento, cansaço. Então a pessoa materializa o seu mal-estar em cima do seu trabalho cotidiano. Né? A sobrecarga. A última pessoa que fala, ela fala inclusive dos juízes, de que há uma necessidade de cuidar da saúde, tanto dos servidores quanto dos juízes, porque ela percebe que este mal-estar se estende também a essa categoria que também tem problemas. Né? Então aqui fica para vocês. Essa apresentação depois fica disponível para vocês. Eu não sei se o pessoal do Sintrajus que coloca no site. Então aí vocês terão a disponibilidade para ler com mais tranquilidade. Posso passar essa tela? Ok? Aqui nós entramos já num outro bloco de médias e desvios padrão, que tem a ver aí especificamente com as questões relacionadas a si. Aqui o trabalhador fala mais de si. Antes ele falava muito da relação dele com a instituição, com o trabalho. Aqui ele está falando dele. São fatores ligados a ele. Queres comentar? Segue. De novo, nós vamos ver médias relativamente boas aqui.
Vejam, numa escala de 1 a 7, média 4,39. Alguns itens um pouco menor, somatização, por exemplo, alienação, que seria... Esses nomes, alienação e tal, não é alienação do povo que está enlouquecendo, tá? No caso, ineficácia seria uma palavra melhor na tradução desse instrumento. Ineficácia é aquele sentimento de que eu estou perdendo a minha capacidade, ou seja, eu não estou sabendo fazer bem a minha tarefa. Eu estou perdendo aquela habilidade, aquela condição que eu tinha anteriormente. O que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Eu me sinto mal com isso, porque se antes eu fazia de tal maneira, hoje eu não faço mais. Nesse âmbito, a pontuação ideal sempre seria 7. Todo o que não seja 7 é problema. El que a cabeça me duela solo un poco, pues es mellor que me duela solo un pouco que duela moito. Mas el que duela un pouco ya es un problema. Y si una media de 4,7 significa que estoy 2,3 del ideal. Entón, este punto, medio vaso vacío, significa que ya hai problemas. A espalda, os ombros me doen, mas podrían doer máis. Mas o ideal é que non doen, que non doen, non? Entón, estamos detectando cantidades ou proporcións de problemas que son importantes. Son importantes, o sea, el que estejam aquí aparentemente nunha meia é entre estar moito mal e moito ben, mas estar en meio quero decir que hai todo un camino para recorrer para estar ben. Ok. E iso, aquí temos un exemplo claro. Temos unha xente que está en torno a 5, mais con unha desviação padrón, todos estes que están por debaixo de 4 están mal e algunos están moito mal. Hai que identificar en que sectores se encuentran estas persoas que puntúan mal. Que puntúan mal en un cuestionario de bienestar validado, donde o ideal sería puntuar 7. Ninguén é 100% feliz, mas que haya gente en torno a 1 ou 2 significa que hai gente que está sufrendo moito máis do que sería desexável en unha organización sana, non? Então, aqui tem uma explicação mais textual que nós colocamos, né? As escalas, as médias, a situação relativamente confortável, aquilo que a gente falava no início, olhando o quadro anterior. Aparentemente, o retrato está bem, se olharmos só a média, mas como o professor Blanche assinala, tudo que estiver abaixo de 4 já denota problemas. Então, aqui nós temos em torno de 30% dos participantes dizendo claramente, a partir do questionário, mesmo que as respostas, como ele salienta, são mais ou menos automáticas, eu pego a caneta e vou indo, vou respondendo, diferente da entrevista, onde a pessoa tem tempo para falar de si. E aqui um parênteses, nós tivemos um volume muito grande de pessoas que deixaram o seu e-mail ou o seu telefone para ser entrevistados. Nós não conseguimos contatar todo mundo em função do tempo e da nossa disponibilidade. Isso nos chamou a atenção. O que essas pessoas precisam falar? Por que é que elas estão pedindo a voz, pedindo um espaço, pedindo para serem escutadas? O que é que elas têm a dizer? Então, a partir das entrevistas que nós fizemos, a gente tem uma amostra desse quadro que fecha exatamente com isso aqui. Vejam, a escala de afetos aqui, a pessoa avalia basicamente, aqui ela não está falando da instituição, ela está falando de si. O que aparece? A sua capacidade, a sua maneira de se relacionar com a habilidade no seu trabalho. Aqui nós temos um outro, o bem-estar laboral geral.
o fator de efeitos colaterais, que são aquelas questões relacionadas ao adoecimento, elas estão compatíveis, aqui tem a média, e aqui o que aparece, então, um grupo de pessoas com essas